Eu acho que tudo que pode atrapalhar pode te ajudar. Aí você tem que saber converter isso aí. Por exemplo, você pede alguma coisa pro seu funcionário e ele não faz. E ele atrapalha no resultado. Só que você para pra pensar, por exemplo, você fala, se eu tivesse um checklist e esse checklist estivesse na mão do meu funcionário, aí ele não ia errar. E se tivesse outra pessoa pra cobrar e dar um double check naquilo, ia ficar muito mais claro, ia ficar muito mais fácil de funcionar, ia rodar muito mais liso. Algo que te atrapalhou, você pode pegar, converter aquilo ali em um ponto de melhoria e pode te ajudar. Tudo na vida é assim. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um aluno que fez pelo menos R$2 milhões no ano passado, um faixa preta, como assim define. E hoje eu tô aqui com o Marcos Paulo. Tudo bom, Marcos? E aí, Érico, joia? Tudo ótimo. E Marcos, antes que eu tenha que começar, eu tenho que fazer aquela pergunta indecorosa. No ano passado, você fez mais de R$2 milhões em faturamento em lançamentos, usando a fórmula de lançamento? Fiz. Fiz mais de 2 milhões em um único lançamento, inclusive. Que ótimo. Vai ser muito legal até conversar sobre isso. E antes da gente começar, eu queria saber como é que iniciou essa jornada, como é que você entrou em contato comigo, como é que você me conheceu? Cara, eu fazia faculdade e engenharia civil e tinha imobiliária. Então eu trabalhava de dia e estudava à noite. Aí eu já era corretor e já percebi que eu ganhava mais que o engenheiro. Aí eu falei, não vou terminar essa faculdade de jeito nenhum. Vou focar na imobiliária e vou ganhar mais ainda. Quando a minha galera estiver formando, que é no final desse ano agora, eu já vou ter patrimônio e eles vão estar pleiteando a vaga de trabalho para ganhar menos do que eu já ganho. Certo. Aí eu peguei e larguei a faculdade. Foi em que ano? Isso, nossa, 2017. Legal. Aí eu sou da FL10, 2017, final de 2017. Aí eu larguei a faculdade e fui estudar como que eu poderia bombar a imobiliária, né? Como é que eu poderia vender mais. Aí eu fui procurar na internet como vender mais, como bombar a imobiliária. Aí eu fui descobrir a FL. Comprei com o intuito de bombar a imobiliária. Só que logo no começo eu vi que não era escalável a venda de imóveis. Tá? Porque dependia de uma certidão de matrícula, dependia da pessoa estar com o nome limpo. O comprador tinha que vir, a esposa tinha que gostar, o filho tinha que aprovar, todo mundo tinha que gostar para poder fazer a venda do imóvel. Né? Além disso, tinha que fazer uma série de pré-requisitos, né? como certidão de matrícula, certidão de pessoa física, tinha que estar tudo ok. Tinha que marcar no cartório, tinha que previsionar o dinheiro para poder fazer a venda, né? Então era muito mais difícil. Não dá para me vender 1.000 imóveis num dia, mas dá para vender 1.000 cursos em um dia. É por causa disso, eu toquei a imobiliária simultâneo com o lançamento. Interessante. O que você quer dizer com tocou a imobiliária simultâneo com o lançamento? Que lançamento você começou? Tá. Eu comecei com a Amanda Maquiagem. Você já fez live com ela é do Insider. Não sei se você lembra de cabeça. Então você não foi se lançar, você foi lançar ela, a outra pessoa. Isso, foi lançar ela. A gente estudou junto no ensino médio. A gente é amigo. E aí ela estava despontando como maquiadora. Eu vi uma oportunidade e chamei ela para poder fazer a FL junto comigo. Certo. E aí, como é que foi? Como é que isso aconteceu? Tá. Antes de eu comprar a forma, eu já sabia o que era. Já tinha estudado, aí eu peguei e mandei na semana de comprar para ela. Falei, presta atenção nesses 3 vídeos que vai acontecer, estuda, entende, porque ele vai ensinar a gente a fazer uma venda de um produto digital, que é algo escalável, e eu acho que dá pra gente fazer isso junto. Em vez de você ficar só ensinando as meninas a se maquiarem, a gente pode ensinar um batalhão de pessoas a nível Brasil, entendeu? Aí eu mandei para ela estudou, viu a FL, né, tipo, o lançamento, não entendeu bem, aí eu comprei, independente dela topar ou não, eu comprei. Aí depois disso eu sentei com ela para conversar e a gente iniciar o projeto. Eu expliquei direitinho e a gente foi fazer junto. Que legal. E como é que foi isso? Qual o primeiro lançamento que você fez? Então, eu comprei a FL em 2017. Aí a gente estudou 2018 todo, né? Isso aí para poder fazer. O primeiro lançamento foi em abril de 2018 com ela. Então a gente demorou aí uns 6 meses para fazer o primeiro lançamento, que é um grande erro. Então que eu já sei que é um erro. Quem quer fazer um lançamento tem que pôr data e fazer independente do que for acontecer. É inadmissível mais que 3 meses para fazer o primeiro lançamento, para mim. Depois com a mentalidade que eu tenho hoje, né? Para quem tá começando é diferente. Claro. E aí, qual o lançamento que você fez? Dela mesmo, foi de automaquiagem. Não, desculpa, lançamento interno, lançamento semente? Não, semente, comecei pelo semente. Certo, e qual foi o resultado? Foi uns R$3 mil mais ou menos na época. Interessante. E aí, em abril. O que esse resultado te disse? Quando eu vi o barulho da primeira venda, eu fiquei doido. Foi melhor que quando eu fiz o primeiro milhão.
Que falou que é possível, que é provável, que isso existe, né? Certo. E ela gostou do resultado também ou achou que era pouco demais? Então, eu tive um problema com ela, que é o seguinte, como a gente começou a aplicar as técnicas, a agenda dela lotou. Aí ela começou a ganhar 2x no físico. Ela ganhava X, antes de fazer o lançamento, já dobrou a agenda dela. Começou a ganhar 2x. À medida que você ganha autoridade, audiência, é um efeito colateral positivo de você ter mais cliente, né? Naturalmente, Justo. Daquilo que você não está vendendo, né? Naturalmente. E aí ela começou a ganhar 2x no físico, então ela não começou a dar tanto moral pro online. Ela achou até massa os 3 mil, mas não fez diferença nenhuma pra ela. Porque isso era irrisório do quanto que ela ganhava, E né, vocês fisicamente. uma pergunta que chega muito aqui, que tipo de deal vocês tinham? Se você pode falar, é claro. Posso? Era meia-meia. Meia, metade para você, metade para ela, do negócio. Os dois começando, né? E Meia-meia. a partir dali, como é que prosseguiu a sua carreira? Você continuou Então, com ela, vocês se separaram? Continuei. A gente já tinha feito o compromisso de NFL ao vivo no final de 2018. Só que como a agenda dela bombou demais, fez um lançamento em abril, deu uns 3 mil. Aí fez um em junho, deu uns 1.500. Foi pior do que o de abril. E foi outro semente. E aí em dezembro fez mais um. Não, em dezembro não fez. A gente foi pro FL ao vivo. Aí no FL ao vivo, em dezembro, né, assim, foi a última gota ali, porque ela já tava, tipo assim, desanimada do online, porque dava pouco resultado, e o físico bombou. Entendeu? Mas como a gente já tinha feito o compromisso de ir e tal, ela animou, a gente foi. Aí o que foi a virada lá foi o Insider, que se apresentou o Insider e a gente topou de entrar. E vocês entraram juntos, então? Entramos juntos. Inclusive, quando você terminou de oferecer, ela falou assim, eu vou entrar, você vai? Aí eu falei, você tá de brincadeira comigo? O ano todo, você não quis fazer nada, agora você quer? Foi mais ela que quis entrar do que eu na hora. E eu fiquei totalmente surpreso. E aí vocês entraram? Entramos. Tem até um vídeo, tipo, da gente entrando. Fala, a gente tá entrando no Insider, nós não temos dinheiro pra pagar o Insider. Ela até tinha, né? Eu não tinha dinheiro pra pagar o Insider. E a gente entrou sem ter como pagar. Eu, principalmente. Só tinha como pagar os 3 primeiros meses. Eu só tinha como pagar os 3 primeiros meses. Interessante. E aí, como é que foi essa jornada? E aí que, assim que a gente saiu lá do Insider, aí a gente entrou na fila do Insider e conheceu um rapaz que já tinha mais experiência do que a gente em lançamentos. E ele ajudou no próximo lançamento, que foi em janeiro. Dia 10 de janeiro a gente fez o lançamento. Aí a gente fez 40 mil reais com a Amanda Maquiagens, com a ajuda dele, porque ele entendia mais do processo. E o que mudou? Fala pra mim uma das coisas que mudou entre o lançamento de 3 e o lançamento de 40. O que mudou? Mudou o produto. O primeiro era para automaquiagem, esse de 40 foi ensinando as mulheres a se tornar maquiadora profissionalizante, com o nome de Formando Maquiadoras. Mudou também a estratégia. Né? Mudou o avatar, mudou a estratégia. No primeiro foi só lista de e-mail, nesse outro foi lista de e-mail mais WhatsApp. Mudou total a estratégia, tá? Ele tinha mais domínio de tráfego também e de copy. Ele ajudou em tudo. Ele já tinha mais experiência do que eu. Entendi. E aí, como é que vocês... Desenrola aí pra mim, em vez de eu ficar falando. Como é que foi? Vai lá, conta a história toda aí de uma vez. Tá, desenrola. Aí... É que eu tô falando, aí você para. Aí eu tô falando, aí você para. E eu tô Fechou. super curioso. Bora lá. Super curioso. Vai lá, desenrola aí pra gente. Aí fez as 40 prata, fez os 40 mil, e os dois começaram a namorar. Aí ficou uma situação delicada de eu ficar. Entendi. Entendeu? Aí acabou que eu saí. E aprendi bastante com o cara, com esse lançamento de 40 mil, porque eu vi ele fazendo. Era uma coisa que não tinha na FL naquela época, não tinha curso de tráfego, não ensinava a fazer landing page, não ensinava nada disso. Era pura FL, em 2017. Hoje ensina, né? Hoje a FL está totalmente completa. Não precisa de nada além do que está lá para poder fazer um lançamento. Então eu vi ele fazendo na prática. Depois que você vê, não tem como você desver mais, né? Acabou. Aí eu fui atrás de outro expert para lançar. Aí eu encontrei o meu atual sócio, né? Que ele é sócio. A gente é sócio nos lançamentos e na agência, que é o Pablo Marçal. Vamos lá. Como é que você encontrou o Pablo? Fui na palestra, ele fazia palestra gratuita. Aí eu fui na palestra e no final da palestra eu fui conversar com ele. Mesmo? Em Goiânia. Hoje eu moro em São Paulo. Eu e ele moro aqui em Alphaville, Barueri. Tá? Mas foi em Goiânia então, mesmo. Qual que era a presença digital do Pablo na época que você encontrou ele? Tinha 40 mil seguidores.
A presença era baixa. Tinha 40 mil seguidores, eram seguidores até engajados, e eram seguidores que vinham dar palestra mesmo, entendeu? Eram seguidores que conheciam ele do físico, então eram seguidores engajados, mas a presença era baixa, ele não tinha costume de fazer live, ele não se desenvolvia nas redes sociais, tá? Aí eu peguei, sentei com ele e propus uma parceria. Ah, você foi na palestra e já sentou com ele? Fui na palestra e falei pra ele que ele tava fazendo tudo errado. Troquei Como ele. assim? Você levantou a mão e falou assim, Pablo, você tá fazendo tudo errado? No final ele falou que tinha feito um lançamento e tinha feito 60 mil. Falou aí como? Falou, da palestra ele falou com você? Na palestra ele falou, não, com todo mundo. Vocês não sabem ganhar dinheiro. Tem agora os lançamentos digitais, tem isso, tem aquilo, tem leilão de imóveis. E foi falando do jeito que ele ganhava dinheiro, as novas fontes de renda que ele tinha na época. E uma delas era lançamento. Aí falou, no último lançamento eu fiz 60 mil reais. Aí eu peguei, no final da palestra, fui conversar com ele e falei, mano, você não sabe ganhar dinheiro com lançamento. Como é que você foi conversar com ele no final da palestra? Você entrou no camarim dele e falou... Não, todo mundo conversava com ele no final da palestra. Acabava a palestra, fazia uma fila e ia conversar com ele. Ah, entendi. E aí você entrou na fila? Entrei na fila e no final fui falar com ele mesmo. Na moral mesmo. Falei, mano, 60 mil reais não é um bom lançamento não. Você não sabe fazer lançamento. Você não fez nem 6 dígitos. E nem eu tinha feito. Fui totalmente ousado, né? Só que eu não menti, tá tudo certo. Se realmente fez nem 6 dígitos, dava pra fazer. Eu acreditava que ele tinha os recursos pra isso. Aí ele perguntou como é que eu sabia. Eu falei, fiz a forma do lançamento. Ele, você fez? Fiz. Eu falei, fiz e ainda faz parte do Mastermind, do Insider, da mentoria. Aí ele, o que é isso? Eu falei, mentoria. Aí ele, quanto que custou? Eu peguei e falei. Pode falar quanto que é ou não? Pode. Tá, né? Na época foi em dupla, né? Era mais barato, era 40 mil reais. Eu falei, 40 mil reais. Eu falei, quantos anos você tem? Eu, 22. Ou 21 na época que eu tinha. Aí ele, você tem 21 anos e pagou 40 mil reais. Eu falei, não, você não sabe nem a metade. Eu tenho 21 anos e fiz uma dívida de 40 mil reais, que eu não tenho dinheiro pra pagar. Aí ele ficou surtado nessa hora. Foi, esse menino é corajoso. Aí e ele ficou, esse menino é corajoso. Aí ele falou, como é que você pode me ajudar? Eu falei, deixa eu olhar a sua conta, deixa eu olhar seus produtos. Aí ele me passou o acesso, entendeu? Do gateway de pagamento. Aí quando eu fui ver, tinha 70 mil em boletos vencidos, que era mais do que o lançamento. Aí eu peguei e mostrei essa falha, fui mostrando tudo. Ele não usou tráfego, foi totalmente no orgânico, esse lançamento. Aí eu peguei e falei, mano, aqui os pontos de melhorias. Primeira coisa, tem que fazer recuperação de boleto aqui, recuperação de compra, abandono de carrinho, cancelamento. Isso aqui é um dinheiro que você deixou na mesa do seu próprio lançamento. Segunda coisa, que você não teve uma lista. Você fez um lançamento numa live e vendeu isso aqui. Como é que você recupera boleto? Como é que eu recupero boleto? Tá. No caso dele, né? E eu tô tentando só desconstruir, porque em tudo que você tá falando tem um monte de informações super práticas e essa galera fica maluca. Depois eles ficam malucos atrás. Então vamos lá. Primeiro ponto que você achou falho nele foi recuperação de boleto. Ele tinha boletos vencidos. 70 mil reais. 70 mil reais no caso, né? O que você fez para recuperar? Qual que é o processo? Então, quando eu cheguei, o lançamento já tinha passado, né? Que ele tinha feito. Então não dava para, assim, recuperar mais. Já tinha alguns dias que ele tinha feito. Certo. Mas como é que eu faço para recuperar? Eu entro em contato 1 a 1 com todos os clientes que geraram boleto para poder pagar. E eu entro em contato de várias formas. Liga? Dependendo, a gente liga. Não, agora a gente liga, né? Por causa do robô. Eu gravo um áudio com o expert e o expert, com a voz dele, pega e fala para todas as pessoas que geraram boleto. Fala, parabéns, você gerou o boleto para entrar no curso, só que isso não quer dizer que sua vaga está garantida. Isso aqui é uma pré-inscrição, a data de vencimento é hoje, você precisa pagar esse boleto para garantir a sua vaga, se você não pagar, você vai rodar no curso. Mais ou menos nesse script aí, ameaçando mesmo. Entendeu? Dando real. E aí esses 70 mil você conseguiu recuperar alguma coisa? Desse não? Dele não, já tinha passado, né? Desse dele já tinha passado. Então, foi então, só acusando ele que ele estava errado, para ele poder me dar atenção mesmo. Claro, e aí o que mais que você teve? Então, recuperação de boleto, o que mais você falou para ele? O que mais que você viu? Recuperação de boleto era um erro. Segundo erro é que ele não tinha lista, não tinha ponto de contato com ninguém. Fez o lançamento numa live e se abriu, não tinha lista, né? Promessa estava fraca na época. Copy. Não tinha um list boss configurado também, não tinha nada. Foi na doida, ele só abriu e vendeu, né? Dava muito cupom de desconto, foi uma coisa que a gente brigou bastante, que eu falei pra ele que pra vender, entendeu? Dava uns cupons de desconto relâmpago assim no store. Não tinha nenhuma estratégia. Eu peguei e falei, mano, desconto não existe. Desconto igual a bônus. Nunca mais usa a palavra desconto. Tudo que você quer dar desconto, você põe um bônus a mais que compensa o desconto. Que massa. Entendeu? E aí, como é que foi o seu primeiro lançamento com ele? Imagina que ele te deu atenção.
deu atenção, ele gostou, ele ficou encabulado de eu ter coragem de ter feito essa dívida. Aí falou, vamos fazer o lançamento junto. Aí eu falei, vamos. Aí a gente sentou pra poder fazer esse lançamento e ele não tinha tempo ou não me dava moral, um dos dois. E tá tudo bem até aí. Até porque esse dinheiro pra ele era desconsiderável porque já tinha os negócios físicos, né? Aí a gente marcou de gravar o curso e pegou e eram tipo umas 2 da manhã, ele tava muito cansado e não deu conta de poder fazer pelo menos o primeiro módulo do curso pra gente poder vender. Aí eu falei, então vamos gravar só os anúncios do curso, não vamos gravar o curso. Eu começo a rodar os anúncios, a gente grava o curso semana que vem, mas eu já começo a ter a lista aqui em mãos, a gente já marca a data. Aí marcamos a data, fez os anúncios, eu mesmo fiz os anúncios no meu próprio celular, eu mesmo editei todos os anúncios, eu construí a LP, as landing page, e eu rodei os anúncios e eu fiz tudo. E todas as leads ia para o e-mail marketing e ia para uma lista de WhatsApp. E era no meu próprio celular, não tinha nem outro celular, era tudo no meu celular, todos os recursos. E começou a captar lead. Aí no dia de gravar, ele não podia gravar. Não lembro mais o que deu, não deu pra gravar. Aí o que aconteceu? Ele veio pra São Paulo dar um treinamento, eu peguei um avião e vim pra gravar ele. Aí eu tava sem dinheiro, rodei os anúncios no meu cartão de crédito, eu lembro que a gente gastou uns 7 mil reais, não tinha nem como pagar o cartão de crédito também, e tive que gastar pra vir pra São Paulo pra gravar o curso. Aí só piorou a situação. Aí chegamos aqui ele estava em São Paulo, eu vim, a gente gravou o curso num salão de festa infantil de um prédio, de onde ele estava, dormindo, onde ele estava dando treinamento. Gravei com o meu celular também, todo o curso. Gravei num dia, peguei o avião, no outro dia voltei para Goiânia e ele continuou em São Paulo. Aí 2 dias depois ele voltou para Goiânia e a gente lançou o curso, um lançamento de semente. Montei uma lista de não lembro mais a quantidade de pessoas. Sei que eu gastei 7 mil reais, não lembro mais a quantidade de pessoas, acho que deve ser uns 5 mil leads, não lembro mais. E o ticket era uns 297 ou 397. A gente abriu o carrinho, ele chegou de São Paulo, correu pro escritório, a gente abriu o carrinho, fez um webinário e vendeu ali na hora do webinário 80 mil reais. Tá começando a ficar mais interessante isso, né? Aí o que ele pirou? Que todas as lives no Instagram dele davam 200, 300 pessoas, que ele tinha 40 mil seguidores. Só que na live do webinário, deu 2.200 pessoas ao vivo. Se for lá no feed dele e voltar, tem lá o post, né? Isso foi em fevereiro do ano passado. Aí ele ficou encabulado de dar aquele tanto de gente na live, no webinário. E ele fez o pitch ali, sem cópia, ele fez à vontade mesmo, e ele vendeu 80 mil reais. Aí o que aconteceu? Terminou o pitch, eu peguei o ônibus de Goiânia e fui para Brasília, que era o primeiro dia do encontro do Insider. Eu não dormi, fui virado. Passei a manhã toda no Insider, subi na aula na Hotmart, que eu editei e eu gravei no meu próprio celular e fazendo as tarefas em PDF e coloquei no chão lá no hotel em Brasília, enquanto tava rolando o encontro. Que louco, hein, cara? Deixa eu te falar, quando ele concordou em te dar, claro que fazer um lançamento, qual foi o deal que vocês fizeram também? Se você puder falar naquela época. Posso. Naquela época foi o seguinte, ele não tinha confiança e a gente tinha acabado de se conhecer. Claro. Né? Aí ele perguntou quanto que eu queria, eu falei que eu queria meio a meio, no mesmo esquema. Ele não quis, né? Na hora ele falou que não. Aí eu falei, mano, faz o seguinte, todo o risco é meu, eu arco com todos os custos e todo o lucro é seu. Não quero um centavo no primeiro. Dando certo, a gente faz meio a meio depois. Truquei ele mais uma vez. Irresistível, né? Justamente. Então eu assumo 100% do risco, você ganha 100% do lucro e da próxima vez a gente faz meio a meio, se você quiser. Isso. Aí ele não aceitou também, falou, não tem coragem de deixar ninguém trabalhar de graça pra mim. Vamos fazer o seguinte, você fica com 33% nesse primeiro e depois, se eu gostar do resultado, a gente volta a conversar. Aí eu falei, beleza. Show de bola. Entendeu? Aí eu que paguei todos os custos do lançamento aí e arrisquei tudo. Que massa, que loucura, hein? Não tinha como falhar, hein, amigo? Se falhasse, ia dar uma zica do capeta. E aí, se falhasse, ia respingar até em você, porque eu não ia te pagar o Insider. Eu imagino. Mas enfim, você foi lá e fez acontecer, né? Fiz acontecer. Você jogou o chapéu do Moro e deu um jeito de pegar, né? Queimei ponte, né? Total. E aí, um fator que eu esqueci de falar, que foi, quando eu entrei pro Insider, eu decidi fazer dar certo, que eu larguei a imobiliária. Você largou 100% da imobiliária. Larguei. Você jogou o chapéu, você queimou a ponte, né? Você cruzou a ilha, queimou a ponte e agora é fazer. Aí eu fechei a imobiliária. Fechei não, deixei com os funcionários da imobiliária, funciona até hoje. Imagina que ele online. Aí é imobiliária não, né?
Não, aqui é a nossa plataforma aqui, Empresa Mi do Pablo. Show de bola. Então vamos lá. E aí, como é que foi, a partir desse lançamento, como é que foi o segundo lançamento? Aí foi um 6 em 7 nesse. Fez 80 mil em 2 horas e bateu 6 dígitos até o final do carrinho. Bateu 132 mil reais. Investiu 7, foi 132 mil. E eu sei que essa história vai ficar bem maior. Eu só queria entender qual a escadinha. Foi 80, 132, e aí? E aí a gente fechou a sociedade mesmo. Voltamos a conversar, negociamos e tudo. Fechou a sociedade, viramos sócios. E aí a gente partiu para o próximo lançamento. Foi em abril. Esse foi em fevereiro, o segundo foi em abril. Que foi o pior ano da sua vida. Um curso que a gente abriu. Certo. Inclusive, excelente nome, né? Você vai entrar aqui, esse vai ser nome o pior. Qual foi a psicologia de colocar o nome do curso do pior ano da sua vida? Esse curso foi o primeiro curso que ele lançou e fez 60 lá sozinho. Ah, já existia. Já existia, foi antes E a de chegar. galera adora pagar Entendeu? para ter o pior ano da vida? Claro. Por quê? Todo mundo tem. Uai, Qual que é o meu viés? pior ano da vida. O viés do pior ano da vida é o seguinte: você tem que investir. Primeira coisa, todo mundo fala, esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. Isso aí é baboseira. Por que é o pior ano da sua vida? Que é o ano que você vai se esforçar, você vai investir lágrima, suor, gordura e sangue, investir todos os recursos que você tem naquilo que você quer. Foi o meu ano passado. Foi onde é que eu me endividei, queimei ponte, investi tudo que eu podia, todo o meu dinheiro, todos os meus esforços e fiz dar resultado. E deu certo, entendeu? Então é o ano que você vai se esforçar. É o ano que você vai se esfolar e ralar para dar certo. Sair totalmente do comodismo. E é o que todo mundo precisa. Que eu imagino que foi o ano que quando você largou o banco e ficou com medo de dar errado, entendeu? Foi o pior ano da sua vida ali. Foi o pior ano da minha vida. Entendeu? Foi o melhor e o pior, né? Hoje eu fui melhor, Justo. na época era o pior, né? Na época é o pior, justamente, é isso aí. Cara, que massa. Entendeu? E você teve seu pior... O ano passado você tinha quantos anos? Tinha 21, fiz 22 ano passado, né? Esse ano eu faço 23. Que bom que você tá tendo o pior ano da sua vida aos 22, né? Mas enfim, aí você voltou, lançou o pior ano da sua vida. O nome do pior ano da sua vida, ele chegou a fazer quanto, você sabe? Então, em fevereiro foi 5P, a gente criou do zero, 6 em 7. Em abril, a gente fez mais de 1 milhão. Pera. dígitos. Então primeiro foi 80 mil que eu lembro, não é isso? Primeiro foi ele sozinho, 60 mil. Sozinho. Primeiro foi sozinho 60 mil, aí você entrou na parada, aí fez um semente, 132. esse que você gravou. Ah, esse fechou o carrinho com 132. E o terceiro? Foi. E o terceiro foi em abril. Abriu o carrinho dia 1º de maio, mas aconteceu em abril. A abertura do carrinho foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. E a gente vendeu no primeiro dia 600 mil. E bateu 7 dígitos, todo lançamento. Fez mais de R$1 milhão em 7 dias. Mais de no todo. Então, de 132. Agora você estava falando sério. Então vamos parar um pouquinho aqui e vamos entender um pouquinho os gaps, né? Os espaços entre. Vamos pensar, do 6 em 7 para o lançamento de 7 dígitos, vamos ver algumas diferenças aqui? Vamos tentar distinguir junto algumas diferenças? Mudei, primeira coisa, o formato de lançamento. Um foi lançamento semente, o outro foi lançamento clássico, que é mais poderoso. Claro. Né? Que aumenta mais energia, dá mais pressão. Né? O processo de trabalhar e consciência do prospecto é muito maior. Exatamente. Então, isso por si só já é muito louco, né? Já é uma grande mudança. Teve mais alguma mudança que você acha que foi categórica? Teve também. Investimento. No primeiro eu investi 7, do segundo eu investi quase 45 mil, mas se eu não me engano. Foi menos de 60, foi 45 mil. Você aumentou o investimento ainda? Aumentei Diferença de investimento ainda não tão brutalmente para fazer 1 milhão. Não foi tão surpresa brutal. fazer 1 milhão para você? Logo de cara? Pra mim você foi. imaginava? Pro Pablo, não. Por quê? O Ele cara falou, fazia vamos fazer 1 milhão no 80 e agora vai fazer 1 milhão e isso não é surpresa? Me explica mais essa história. Para ele já é acostumado a fazer isso no físico, tem muitos anos. Então para ele não é um dinheiro extraordinário. Para mim até era, porque eu não tinha consciência desse tanto de valor, né, desse valor de dinheiro. Para ele já não era porque ele estava acostumado. E ele já falou, no próximo nós vamos fazer 1 milhão de reais. E para mim, vendo convencional, é difícil a pessoa sair de um 6 em 7 e de cara para um lançamento de 7 dígitos. É raro, não é tão convencional, é raro, né? Só que ele já, com absoluta certeza, falou, no próximo é 1 milhão. E ele já tinha certeza e convicção. Aí a gente desenhou junto para fazer 1 milhão de reais. Entendeu? Total. E fez. Entendi, muito massa. E aí, depois desse lançamento de 1 milhão, que foi quando? Em abril. Abril. Qual foi o próximo lançamento com o Pablo? Aí a gente fez várias coisas lançando próprios produtos físicos dele, eventos e tudo mais.
tá? Mas que não está totalmente intimamente ligado com a FL, com o infoproduto. Mas o próximo de infoproduto foi em agosto. Agosto. E aí, como é que foi Isso. esse, cara? Aí esse aí a gente mordeu no arame, a gente foi infeliz nele. Que é morder no arame? A expectativa era fazer uns 5 milhões e a gente não conseguiu. E o que A gente vocês fizeram? investiu uns 250 e fez 1 milhão e 300. Interessante. O que você acha que foi a quebra? De onde você acha que veio a quebra de expectativa nesse? Tá. Qual que era o produto primeiro? Perdão. Odeia a Pobreza, é um produto de finanças. Odeio a pobreza. Isso. Bons nomes, vocês são excelentes de nomes. Mas isso aí faz diferença os nomes, viu? Nome de lançamento e nome de produto, tem que pensar neles com carinho. É sempre bom. Quando eu acho bom, eu inventei um muito ruim, acho, mas eu curto. Quando eu vejo um bom nome, eu gosto. Mas vamos lá. E aí, por que eu odeio a pobreza? Ainda assim, investindo, vou arredondar, tá? Investindo 1 milhão, investindo 200 para fazer 1 milhão, 1 milhão e 200 é fantástico. Ainda assim, quebra uma expectativa que você vinha de investir 40 para fazer 1 milhão, né? E por que você acha que você não fez tanto quanto vocês errou? Tá. Um erro legal esse. Um erro bom, dá 1 milhão de lucro ainda, né? É um erro aceitável. Dá um bonzinho, mas enfim, o que vocês fariam, o que você aprendeu com esse lançamento? Aprendi várias coisas. Primeira coisa é porque a gente gravou os criativos, não tinha, tipo, o nome do produto definido, só tinha o nome do lançamento, não tinha o curso gravado, não tinha nada. A gente nunca lançou um curso com ele estando gravado, só o primeiro do 6 em 7, o resto nenhum fica gravado, a gente vai gravar depois. E nos criativos, o criativo que mais converteu, ele falava de bolsa de valores. E nenhum CPL a gente falou sobre bolsa de valores, então teve uma desconexão grande do que o criativo apontou para o lançamento. Entendi. O criativo Esse é o primeiro fator. Uma coisa, o lançamento não falava, então atraiu uma galera com uma expectativa de bolsa de valores e aí a quebra de expectativa talvez tenha sido uma das razões. E como o primeiro lançamento de abril, na análise, o meu principal erro foi ter investido só 40, porque eu fiz 1 milhão, se eu tivesse investido mais, tinha feito muito mais. Falei, agora nesse aqui eu vou arrebentar. Vou investir uns 250 mil, aumentar em 5 vezes esse investimento para explodir esse lançamento, entendeu? Aí eu vinha fundando o pé no tráfego, eu mesmo que fiz, só que aí eu errei, tanto no criativo, na comunicação do criativo, e esse criativo estava convertendo muito em público frio, não estava convertendo muito em público quente. Eu acho que isso faz um puto impacto no lançamento, tá? O que você quer dizer com convertendo em público frio versus convertendo em público quente na sua perspectiva? Na minha perspectiva, para quem faz tráfego aí, tráfego é o quê? Mover pessoas na internet. A pessoa que vê um anúncio e entra no seu site e cadastra, ela vê através de um anúncio. E esse anúncio quem colocou na rede social foi o gestor de tráfego. Então a função do anúncio é mover pessoas na internet. O que esse anúncio meu ele pecou? Pecou primeiro na comunicação da bolsa e nos CPLs, no lançamento não falava de bolsa. O segundo erro, eu parei de pegar público quente e peguei público frio, que é onde é que estava muito barato o lead. O que é público quente? O que é público frio? Público quente é o público que já conhece o expert, que já tem algum relacionamento com ele, que já segue, que já curte as fotos, que já assiste os vídeos. Então o cara já tem um relacionamento. Venda é relacionamento. É difícil você vender sem construir um relacionamento. Principalmente no formato de lançamento. Muito raro alguém fazer um lançamento grande com público só frio, né? Muito raro. Tem casos, mas é muito raro. Aí eu peguei só público frio. O que era o público frio? Quem não conhecia o Pablo, no caso. Entendi. Então, é um público frio. Você atraiu quem ainda frio. não conhecia ele e ia conhecer ele a primeira vez no lançamento. Justamente. Saquei. Bom, aprendido essas lições, qual foi o seu próximo lançamento ainda? Foi em dezembro. Passado? Dezembro, vamos lá. Então, e aí em dezembro? Qual produto foi? Tô esperando o nome do produto. Pior ano da sua vida de novo. Você foi... faz sentido, né? Que a galera tá querendo um melhor ano da vida e você vai lá e vende pra elas o pior. A gente repetiu o Odeia a Pobreza, mas aí a gente pensou, não, ano que vem, mês que vem já é um novo ano, o pessoal quer vida nova, o melhor momento aqui pelo feeling é o pior ano da sua vida. E aí, como é que foi o lançamento? Aí esse lançamento já deu múltiplos 7 dígitos, deu mais de 5 milhões. Investimento de quanto?
Menos do passado, foi menos de 250. Foi menos do que deu 1 milhão, eu lembro disso. E agora a gente analisa, vamos analisar? O anterior ao melhor ano da sua vida tinha dado 1 milhão, se não me engano, é isso? Não, esse aí, o anterior de dezembro. Em agosto deu 1 milhão e 300. Certo, e aí você vem com o lançamento em dezembro de 5 milhões, com um investimento 5 relativamente... milhões. Igual. Não tão... Igual. Igual. Agora a gente vamos analisar o gap, vamos analisar o Vamos. que tem de diferente, vamos fazer uma... Que Aí você já acha, mudou, gente? já mudou muita coisa. Já mudou o expert, já mudou o lançador. Que Como são... assim mudou o expert? O Pablo já saiu de 40 mil seguidores para na faixa de uns 450.500. Ah, então o trabalho Nesses 12 que vocês meses estavam aí. fazendo, você cresceu a audiência com essas lives do Claro. Pablo que estão bombando, né? Tem live aí Justo. com uns 18 mil. Quantas Justo. pessoas tem nas lives dele, mais ou menos? Nesse lançamento, na época, tava dando uns 13, 15 mil. Em 13, dezembro. 15 mil. Então tá bom. Então, Lembra a que no audiência- primeiro dava 200, que eu te falei, né? No primeiro, Produção- em fevereiro, dava 200 pessoas na live. Agora já tava tá dando 300. 13, Tá dando 13, 15 mil. 13, 15 mil. Então ele tava vendido na palavra, tava comprado na ideia. Tava fazendo muito conteúdo e os conteúdos estavam atingindo as pessoas, né? Estavam com bastante tração. Fora isso, nada. O lançamento Tem é muita muito- coisa que mudou. Ele mudou como expert, ele cresceu a audiência já era outra, né? Tava Certo. bem maior. E eu mudei como lançador, com experiência bem maior. Certo. Aprendi ao longo do ano. O que eu fiz? Pode perguntar. Não é especificamente o quê? Só pra gente tentar achar algumas primeira dicas coisa- práticas pra galera. Tá. Experiência, né? Depois que você passa por 4 lançamentos, 4, 5 lançamentos, e depois que você vê, igual eu participo do Insider, ano passado, assisti mais de 50 análises de lançamento. Depois que você vê vários lançamentos acontecendo, você começa a identificar os padrões, os principais erros, os principais acertos. Né? Quem participa do Insider pode ver as análises de lançamento dos outros Insiders, né? Então tem essa oportunidade de ver 100 lançamentos, 200 lançamentos, quem sabe 1000 lançamentos. Ano passado foram 900, se não me engano. 900. Isso aí. Enfim, Então, eu já tinha bem mais experiência. A gente ajustou algumas coisas na copy, devido à experiência que a gente adquiriu no decorrer do tempo. O tráfego já estava bem mais alinhado, né? Já sabia operar melhor também. Captamos leads só de público quente, não peguei nada de público frio. Então, eu cresci a audiência, tornei o público frio em público quente. através de captei conteúdo, leads imagino. Através de conteúdo, distribuição paga, né? Alimentei essa galera com bastante conteúdo e montamos a estratégia de crescimento, tanto do Pablo quanto do lançamento mesmo, né? Uma coisa que eu mais acredito em lançamento, assim, ela é meio abstrata para explicar, mas quem tiver um pouquinho de discernimento vai pegar. Lançamento, para mim, é totalmente energia. Se o expert é sem energia, o lançamento não vende. Se o lançamento está sem energia, não vende. Se a audiência está sem energia, não vende. Lançamento é uma técnica de vender. E se ela estiver sem energia, para mim ela funciona muito pouco e funciona muito mal. Agora, se tiver com energia, funciona demais. Mas não é porque a técnica não funciona, é porque ela precisa de energia. Pensa, se nós dois estar aqui com o ombro baixo, desanimado, e falando, eu fiz um 6 em 7, não sei o que. Ninguém vai comprar a ideia, entendeu? Então as lives bombavam, o Pablo passava energia. A gente criou um movimento, né? E fez isso aí. Captamos 97 mil leads de gente quente, aquecida. Tratamos essas leads de ponto de comunicação eficaz. E-mail, Telegram e WhatsApp. Show de bola, aqueceu, botou energia, tratou. Botou fez energia. acontecer. Cara, é incrível. E aí eu sei que o mais interessante de tudo é que quando começou a pandemia, e quando eu falo quando começou a pandemia, é quando começou não chamar de lockdown, quando começou a quarentena, existia muita dúvida se isso ia abalar os negócios. Eu dizia que os negócios digitais eram bem menos propensos a serem abalados. E logo eu lembro que era uma semana que eu não sei se já tinha aqui no Distrito Federal começou um pouco antes, né? As escolas fecharem, os negócios fecharem, agora aparentemente vai começar a reabrir, mas enfim. Mas logo ali no começo da pandemia aconteceu uma coisa estranha, porque eu estava no Platinum, que é o grupo tipo faixa preta, aí você já era faixa preta, já estava no Platinum, e de repente eu ouço, a gente comenta sobre os lançamentos que a gente está fazendo, e de repente eu ouço uma coisa interessante. Eu ouço que
eu não sei se era você falando, galera, fiz um 8 em 1, ou se era a galera te parabenizando porque você fez um 8 em 1. Era uma das coisas. O pessoal estava alvoroçado. Quer dizer, para quem não sabe, o 8 em 1 é uma coisa extremamente rara. Ano passado, além de mim, só uma pessoa fez, se não me engano, tá? E não quer dizer que não tenha mais pessoas que fizeram, eles só não me contaram. Mas assim, é raro. Então teve uma pessoa que fez o troféu do 8 em 1 e a gente tinha feito um 8 em 1 esse ano, em janeiro, antes da pandemia, pré-pandemia, eu particularmente, né? Mas é raro. E aí você me chega com um 8 em 1. Então, você fez... Foi 8 em 1 mesmo? É isso? Ou foi 8 em 7? Eu não sei. Só para confirmar mesmo, para não dizer que eu estou falando besteira, qual foi o resultado daquele lançamento em um dia e qual foi em 7 dias? Se você pegar na virada da madrugada da meia-noite, não dá 8 dígitos, né? Porque a gente começou a vender o carrinho em torno de 19h30, 8 horas. Em 3 horas não dá 8 dígitos. Agora, se você pegar 24 horas de carrinho aberto, dá. Não, é 24 horas de carrinho aberto. O 8 em 1 é 8 dígitos em 24 horas. E seria o quê? Quanto foi o faturamento? Você lembra? Eu não sei se... Eu só lembro alguma coisa a respeito de que ia fazer isso. Você tem uma noção disso? Tem total. Somando upsell e order bump e tudo, dá mais de 13 milhões. 13 milhões em quanto tempo? Em 3 dias de carrinho aberto. 3 dias. E quanto foi? Eu quero saber se foi em 1, cara. É só pra saber se é o famigerado. Quanto foi em 24 horas? Você tem essa noção? Tem que puxar no relatório da Hotmart, mas só no primeiro dia vendeu mais de 6 milhões e meio. De reais, nas 3 primeiras horas. Nas 3 primeiras horas foram quanto, perdão? 6,5. 6,5 nas 3 primeiras horas, porque você abre à noite, certo? E no final de 3 dias, o que você está falando que foi 13, é isso? 13 milhões. Isso. E a gente está falando em plena pandemia. Sua situação monetária mudou, né? Mudou. Imagino que está tudo melhor, né? Isso em plena pandemia. Porque você acha que a pandemia ajudou? Você acha que a pandemia atrapalhou? Ou você acha que a pandemia foi indiferente para esse resultado, esse 8 em 1? Eu acho que ela atrapalha, não acho que ela ajuda. Só que eu acho que tudo que pode atrapalhar pode te ajudar. Aí você tem que saber converter isso aí. Certo. Entendeu? Fala mais sobre isso. Ela atrapalha, mas tudo que te atrapalha pode te ajudar. Pode te ajudar. Tudo que te atrapalha pode te ajudar. Por exemplo, você pede alguma coisa pro seu funcionário e ele não faz. E ele atrapalha no resultado. Só que você para pra pensar, aí você vai falar, se eu tivesse um checklist, aí te atrapalhou. Só que isso pode te ajudar. Por exemplo, você fala, se eu tivesse um checklist e esse checklist estivesse na mão do meu funcionário, aí ele não ia errar. E se tivesse outra pessoa para cobrar e dar um double check naquilo, ia ficar muito mais claro, ia ficar muito mais fácil de funcionar, ia rodar muito mais liso. Aí isso passa a te ajudar. Algo que te atrapalhou, você pode pegar, converter aquilo ali em um ponto de melhoria e pode te ajudar. Tudo na vida é assim. Clássico, o problema é a solução, às vezes. O problema é a solução. Isso aí. Aqui a gente chama de captar, converter e canalizar. CCC. Captar, converter, canalizar. E o que atrapalhou na pandemia que você converteu e canalizou? Isso. Para mim atrapalha porque muda o foco e instaura medo. Certo. Nas pessoas. Muda o foco e instaura medo. Nas pessoas, insegurança e tudo mais. Aí, como é que a gente canaliza isso, né? Tem várias formas e tem que ser íntegra primeiro de tudo. Nada que não for íntegro não funciona no longo prazo, né? Como é que a gente canaliza? Primeira coisa, a gente não corre dela, né? A gente bate de frente. A postura que a gente tomou. E se o Brasil parar, é hora de estudar. Já que você está à toa, pega esse tempo para você se autodesenvolver e melhorar. E mudar. E se transformar. Entendeu? Se o Brasil parar, é hora de estudar. Olha, até rima. Certo? Então, medo, foco aconteceu, você bate de frente e bate fala de frente. Que o problema é a solução. E realmente o problema é a solução. Para muita gente, vai ser demitido, não vai? Do emprego que ela trabalha. Demissão é livramento. É hora agora do cara pegar e empreender e mudar de vida. Se ele não fosse demitido, ele ia continuar com a mesma vida que ele estava. Agora que ele foi demitido, se ele soubesse solucionar esse problema, ele pode empreender e ter uma vida 10 vezes melhor que ele já tinha. Entendeu? Aí é uma postura de quem está escutando, de quem é consumidor do seu conteúdo. Se ele vai querer mudar de vida ou não. E é uma postura ativa nossa de poder fazer esse convencimento ou não.
Pensa, se eu não tivesse comprado a FL, se eu não tivesse feito uma dívida de 40 mil, isso é um problema, só que virou a solução da minha vida. Virou aquilo que te fez correr atrás e botar energia. Justo né? aí. Botar energia, total. Talvez se você Entendeu? não tivesse endividado, você não teria colocado a energia na intensidade que você botou. Isso, eu não teria largado a imobiliária e não teria me canalizado toda a minha atenção e minha energia nisso aí. Eu teria, às vezes, levado os dois ao mesmo tempo. Quantas pessoas compram a fórmula e nunca abrem, né? Acontece. Não tão, isso aí. Não Agora, imagina se esse cara tá devendo e a única solução que ele canaliza toda a sua energia naquilo e vira a única solução para ele poder pagar e se desenvolver e poder mudar a sua vida e a vida da sua família, entendeu? Foi o que aconteceu com você, né? Foi o que aconteceu comigo. O problema é a Marcos, solução. que massa, que jornada, hein, brother? 22 anos, já fez o seu... Sim. Tem o seu... Eu vou chamar o primeiro, mas eu acho que você fez um segundo também, se não me engano. Ou eu tô enganado? 8 dígitos em um dia? Não, 8 em 7. 8 em 7 dias, né? Quantos lançamentos de 8 dígitos do Pablo você já fez? Esse foi um, né? Não, do Pablo é um. Certo. Só que a gente lançou um Expert agora e também fez. Total. Enfim, Outro. Então quer dizer, não é sorte, né? E o mais louco disso tudo é que você descobre isso aos 22 anos. E mérito seu, cara. Pô, mérito seu de correr atrás, de fazer acontecer. Legal, né? A maioria das pessoas, quando a primeira oferta que você fez pro Pablo, você colocou o seu na reta de novo, na situação que você estava. E de repente aquele foi o ponto da virada, né? Onde a habilidade encontrou com a oportunidade, né? As duas coisas. Enfim, que massa. E se alguém estiver começando, para quem está começando agora, um cara faixa branca, que no caso você era há quase 2, 3 anos atrás, é isso? Quando você começou? Era faixa branca até dia 10 de fevereiro do ano passado. Dia 10 de fevereiro do ano passado. Uma pergunta, eu acho que é uma pergunta que até chegou aqui. Hoje, né, a pergunta do Gilberto. Hoje, você seguiria o mesmo caminho que você seguiu? Ou você faria de modo diferente? Se tivesse que começar de novo, pudesse voltar o tempo. O caminho seria o mesmo, né? Com o mesmo objetivo. Só que teria algumas coisas que eu poderia aperfeiçoar e fazer mais rápido. Alguns checkpoints, alguns atalhos. Vamos falar sobre isso? Vai ser muito bom para quem está começando, para quem é faixa branca. Vai ajudar demais. Que é o seguinte, o principal erro que eu enxergo hoje em quem começa... Você tá me ouvindo bem, Érico? Porque pra mim você tá começando a dar delay e travar. Tô te ouvindo muito bem. Pode mandar ver. Tá, beleza. Fechou. Pra quem tá começando hoje, o principal problema que eu acredito que o cara tem é o excesso de informação. E o excesso de acesso. Por exemplo, eu tinha a FL na minha mão no começo, lá em 2017. Antes mesmo de lançar a Amanda e fazer o primeiro lançamento de R$3.000. E eu não estudava só a fórmula, eu estudava várias outras coisas em simultâneo. E a fórmula era até incompleta, Érico, em relação a tráfego e landing page, não tinha isso. Hoje tem. Né? Então, a gente busca informações alternativas. E isso faz confundir quando você tem muitas informações. Eu acho que hoje, por exemplo, não tenho certeza, o cara que tem acesso à FL, por exemplo, ele não tem que buscar mais nada, escutar mais ninguém. Isso dá só a FL. Porque se ele pegar outra técnica, ela pode até funcionar. Não quer dizer que a FL é a única técnica que funciona. Mas de lançamento, que eu conheço é a técnica que mais funciona e dá mais resultado. Mas tem outras técnicas de perpétuo e várias outras coisas. Mas se você fica misturando várias técnicas e você não tem conhecimento dos fundamentos, você se embaralha e seu lançamento não vai bem. Então quem tem a FL hoje tem que estudar só a FL até fazer o 6 em 7. Depois que o cara pegou os fundamentos, aí ele começa a inventar alguma coisa, a misturar os lançamentos e tudo mais. Mas no começo, se o cara inventar, ele vai se lascar. Esse é o principal erro. Excesso de informação. O principal erro para mim é excesso de informação e ficar se alimentando de várias fontes, de várias pessoas. É o principal erro. É o que atrasa as pessoas. O cara fica confuso. Nesse caso, a solução é o problema, né? Tem muita informação, é a solução. Vira o problema. Vira o problema. Total. Vira o problema. Então, assim, foca só nisso. Show de bola. Velho, muito, muito obrigado por essa edição do podcast Faixa Preta. Que bom que deu certo da gente fazer hoje. Hoje eu tive uns pequenos percalços. Vou te falar, eu comi alguma coisa ontem e a conta veio hoje. E hoje eu quase fiz o podcast 6 em 7 do banheiro. Eu tive que sair do podcast 747 e a conta chegou, cara. Eu não sabia que a conta ia passar. Então fiquei o dia inteiro
pagando a conta. Mas assim, quando eu vi que a conta estava paga e que a gente não ia ter que adiar isso, eu fiquei super feliz, porque você é um dos caras que mais está trazendo resultado. Parabéns. Não é coincidência, e ter essa oportunidade de conversar com você é um privilégio. Tá bom, cara? Obrigado pela generosidade. Até para quem não te conhece, é um cara muito abundante, um cara que acredita de verdade. Eu conheço agora você que está no Platinum, pessoa que acredita muito em abundância. E eu acho que o mercado só tem a crescer com isso, cara. Parabéns mesmo. Total, te agradeço. O resultado nem é meu, ele é nosso, ele é do mercado. A gente está construindo com a troca de informações que todo mundo faz aí, né? O nosso grupo, ele é abundante e é por isso que os resultados vão crescendo de todo mundo, né? Quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos. É um ajudando o outro. É isso. Obrigadão, Érico, tá? Gratidão. Valeu, Marcos. Tchau, tchau. Valeu, abraço.